Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde, mais uma tardezinhas com Jesus, glória a Deus. Nós estamos aqui, para dar continuidade no livro de Mateus, vamos lá? Mateus 14, a partir do seu versículo 22, a gente vai dar um pulinho, mas vai ser rápido. Louvado seja Deus. 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. A gente vai para o 27 agora. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo para o barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus, logo estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Sabe o que me chama a atenção nessa passagem, né? É que desde o início que Jesus fala que era ele, Pedro, ele já duvida, né? Não esperou Jesus se aproximar um pouquinho mais, né? Para ter certeza, ele já vai duvidando. Aqui vai falar que o Senhor ordena, né, aos discípulos para ir para o outro lado num barco, que ele foi orar. Aí você vai orar e aí de repente, né, eles estão lá no barco e aí começa aquela tempestade. E aí eles começam a ter medo. E aí eles olham mais adiante e vê, né, Jesus e diz que é um fantasma. Aí Jesus, para acalmar o ânimo, né, o coração deles, fala assim: não temas, tem bom ânimo, sou eu. E aí Pedro, né, desde já duvidando, né, que era Jesus, ele disse: se tu és mesmo, manda que eu vá por cima do mar. Aí Jesus disse: vem, Pedro. Imagine, Jesus, ele sabia que alguém sabia o nome dele, né? Aí você começa a pegar pontos assim dessa palavra que você vê, observa 3 sentimentos, né? O de medo, de dúvida, de falta de fé. A Bíblia vai dizer que aquele que duvida é como a onda do mar, ele vai pra lá, vai pra cá, né? Só anda balançando, só anda instável, enfim. E aí a palavra do Senhor vai, né, e chama a atenção de Pedro. E aí o que o Senhor quer nessa tarde falar aos nossos corações? A necessidade, queridos, a necessidade de fato da gente crer mais em Jesus, sendo que o Senhor já disse: ó, sou eu, tem bom ânimo, e a gente continua desanimado. O Senhor falando conosco: ó, não temas, eu sou contigo, e continuamos temendo. Então, o mal que a gente precisa hoje lutar é contra esses 3, é contra a dúvida, é contra o medo, é contra a falta de fé, porque sem essas coisas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente nos dias de hoje, para a gente viver o sobrenatural de Deus, viver sobre as águas, né, ter bonança, a gente precisa de fato crer mais, confiar, não duvidar daquilo que o Senhor prometeu, daquilo que o Senhor vai fazer, daquilo que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Porque Pedro, ele começou a afundar porque ele duvidou, porque assim, ó, ao seu redor havia vento, havia neblina, havia vários tipos de empecilhos que o fizessem afundar, né? Mas ele tinha Jesus ali na sua frente, Jesus estava ali próximo dele, então ele, conhecendo Jesus, andando com Jesus, sabendo quem era Jesus, o mínimo que ele poderia fazer é confiar, porque quem pediu para ir foi ele. Quem pediu para ir ter com Jesus foi Pedro. Então, o mínimo que ele poderia fazer era confiar, era crer em quem ele estava indo em direção, né? E hoje não é diferente nas nossas vidas, né? Diante de mares que nos sobrevêm, afundamos, né? Não conquistamos, não adquirimos, não somos prósperos, não avançamos. Por quê? Porque nós temos dúvida, será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? E a falta de fé, queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, esses 3 pilares aí a gente precisa tratar dentro de nós, na nossa alma, né? Parar de duvidar,
porque é aquele que duvida, ele estaciona, aquele que tem medo, ele estaciona, aquele que não tem fé, não agrada a Deus. Então, hoje é tarde da gente lutar contra esse sentimento, lutar contra essas coisas, porque já provamos, já vimos vários feitos, ações de Jesus, tanto no passado, tanto no seu tempo, como nos dias de hoje, como aquilo que ele disse que em breve voltará, porque o que acontece? Eu creio que Jesus vai voltar, mas eu não creio que Jesus pode me libertar. Eu creio que Jesus vai voltar, mas eu creio que Jesus não pode libertar um filho que está nas drogas, um marido que está desviado, uma situação financeira, um caos, um casamento destruído. Então a gente precisa crer. Então às vezes a gente contradiz, né, daquilo que diz que nós somos seguidores de Jesus Cristo, mas não cremos em Jesus, não cremos no poder de Deus, não cremos no que Ele pode fazer, não cremos que Ele pode curar, não cremos que Ele pode fazer. Gente, entenda, Jesus não mudou. A gente que ora pouco, a gente que pede pouco, a gente que não se entrega, a gente se entrega pouco, a gente faz pouco, a gente se doa pouco, a gente quase não faz nada. Então não é justo, não é justo querer que o Senhor faça tudo e nós, com a nossa incredulidade, com a nossa falta de fé, duvidando do poder de Deus, duvidando. Eu sempre vi um ditado que fala, né? O ditado não, alguns pregadores que falam, e eu vejo outras pessoas falando também. O Deus que você mede, esse aí vai ser o seu Deus. Se você mede um Deus como pequeno, ele vai ser pequeno na sua vida. Se você mede Deus como grande, ele vai ser grande na sua vida. Então precisamos parar com a dúvida, né? Deixamos de conquistar muitas coisas, deixamos de nos aproximar muito de Jesus, né? Aí um momento ali que Pedro poderia concluir aquela ousadia dele de ir lá e dizer, deixa eu me ter com ele e voltar com Jesus, né? Alegre e feliz, que encontrou, que foi o encontro de Jesus e adquiriu mais uma experiência, né? Não, afundou, começou a afundar. Aí Jesus, né, como sempre lá para levantar, para erguer. Então, às vezes não bate, sabe? Jesus. Não, aí naquela hora que ele teve medo, ele creu que Jesus diria, socorre-me, Senhor. Vamos acordar em nome de Jesus. Precisamos acordar e viver coisas extraordinárias. Mas só vive coisas extraordinárias quem crê, quem de fato confia no Senhor, quem de fato acredita, né, no Senhor. Mas as coisas não acontecem do nosso tempo, querida. As coisas não acontecem do nosso jeito, nem da nossa maneira. Então guarda essa palavra no seu coração, para que a gente possa entender que é necessário, como crentes, crer, né? Como filhos, acreditar, né? Sem duvidar, sem ter medo. O Todo-Poderoso é o nosso auxílio, o Todo-Poderoso é a nossa força, é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em momentos de angústia. Então, guarda essa palavra no seu coração para que o nome do Senhor seja glorificado através das atitudes que às vezes até a gente faz, né? Pedro toma aquela atitude de dizer assim, não, deixa-me ir contigo, se é o Senhor mesmo. Já começou a duvidar, né? Aí veio medo, aí junto com o medo veio desespero, aí veio tudo junto, um pacote inteiro e acabou afundando, né? Mas o Senhor não deixou ele afundar, o Senhor trouxe ele de volta, né, para a superfície e o colocou dentro do barco, e a tempestade se acalmou. Você acha que se não fosse Jesus a tempestade ia se acalmar? Não, o diabo ele quer matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Em nome de Jesus vamos orar. Obrigada, Jesus, por esta palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso comandante, o Senhor que conduz o nosso barco, é o Senhor, meu Deus, que é dono do mar, dono de todas as coisas. Pai, nós te louvamos, meu Deus, por esta palavra, nos ajuda, Deus, a crer mais, Senhor, não ser como Pedro, Deus, eu sei que no momento, Senhor, de desespero a gente se entristece, se aborrece, Senhor, mas que a gente não tema, que a gente não pare, que a gente não deixe de confiar, não deixe de crer no seu poder. Pai, muito obrigada, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã de forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém, querida? Deus te abençoe. Fiquem com Deus.